Arlindo Rodrigues, A Revolução Suave, por Felipe Ferreira e Ricardo Lourenço. Se tivesse que escolher, em meu trabalho, teria feito só escola de samba e muito pouco teatro. Escola de samba, como eu faço, é uma criação total. Arlindo Rodrigues, Vida das Artes, dezembro de 1975. Quem poderia imaginar que o garoto tímido, educado num ambiente austero, marcado por tradições lusitanas, ladainhas e coleções de santinhos, estabeleceria as bases para a estruturação plástica e narrativa dos desfiles das escolas de samba como conhecemos hoje? Como prever que ele acabaria por se tornar o primeiro carnavalesco a ser reconhecido como artista pelo mundo da arte e realizaria a façanha inédita e nunca superada de ter levado 3 escolas de samba cariocas à conquista da primeira vitória no grupo de elite? Nascido e criado no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro, dos anos 1930, Arlindo Rodrigues teve seu primeiro contato formal com o mundo das artes cênicas em 1956, quando aos 24 anos foi trabalhar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Lá aprendeu na prática as técnicas de cenografia e indumentária que, somadas a seu repertório intuitivo, foram mais tarde aplicadas nas escolas de samba por onde passou: Salgueiro, Mocidade, Imperatriz, Vila Isabel e Ilha, incorporando massivamente novos materiais, acetato, vime, ráfia, técnicas, vacuum forming, procedimentos, elaboração de protótipos, performances, balés e encenações e propostas discursivas, unidades cromáticas, ambientações e narrativas visuais. Arlindo realizou uma verdadeira revolução não só na construção, como na fruição dos desfiles. Sua primeira incursão na criação carnavalesca foi a decoração do famoso Baile do Municipal, de 1959, com o tema Arlequinada, articulando formas geométricas ao gosto do movimento neoconcretista que despontava na época. O sucesso se refletiu nas filas de curiosos que visitaram o Salão do Baile por vários dias após o Carnaval. Imagem: em preto e branco, retrato de Arlindo Rodrigues, em 1981. Em cor, fotografia Imperatriz Leopoldinense no desfile de 1983, trazendo o enredo O Rei da Costa do Marfim visita Chica da Silva em Diamantina. Imagem: em preto e branco, fotografia do famoso minueto coreografado por Mercedes Batista para o desfile do Acadêmicos do Salgueiro de 1963, no enredo Chica da Silva. No final daquele ano, Arlindo e Fernando Pamplona apresentaram um projeto para o próximo desfile do Salgueiro. Pamplona desenhou as roupas inspiradas na África e Arlindo a indumentária de influência europeia que acabou convencendo a agremiação a aprovar o enredo Quilombo dos Palmares. O projeto deu grande resultado. A escola conquistou seu primeiro campeonato, dividido, entretanto, com outras 4. 3 anos depois, em 1963, com Arlindo tendo assumido sozinho a função de carnavalesco 1 ano antes, o Salgueiro realizou, com o enredo Chica da Silva, o sonho de ganhar o carnaval sem dividir o prêmio. Marcado pelo caráter criativo e perfeccionista do artista, o desfile reuniu propostas estéticas e narrativas ensaiadas por ele desde sua estreia na escola junto com Pamplona. A começar pelo tema e a própria estrutura do desfile. Em lugar dos tradicionais heróis da história ou vultos da ciência e das artes, a protagonista era uma mulher negra, apresentada como uma heroína de ópera romântica, cuja trajetória foi contada num grande cortejo, com grupos representando negros escravizados e libertos, pregoeiros e nobres do século XVIII. Tudo culminava na passagem de Chica, altaneira em sua indumentária digna de uma rainha, com largas anquinhas e imensa peruca branca. Além disso, a representação de um minueto em plena avenida, proposta por Arlindo, causou um grande efeito.
Uma alegoria apresentando a fachada barroca do Teatro Chica da Silva servia de fundo as fileiras de damas com leques e luvas brancas, cumprimentando cavalheiros de peruca que se curvavam em mesuras, resumindo a reunião de ousadia e tradição presentes no desfile. A Chica da Silva de Arlindo se tornava ícone do carnaval e os desfiles das escolas de samba ganhavam notoriedade internacional. Além disso, o projeto rompia, pela primeira vez, as fronteiras entre a criação feita para o carnaval e o sistema da arte, ao ter sido corajosamente escolhido por Arlindo para ser exposto na Bienal de São Paulo, sendo premiado com medalha de ouro. Em 1964, ainda sozinho, Arlindo conquistou o vice-campeonato para o Salgueiro com o enredo Chico Rei. O desfile voltava a reunir o imaginário visual dos escravizados com o barroco brasileiro setecentista, uma reunião estética e narrativa que se perpetuaria em sua obra carnavalesca repleta de volutas, querubins, rendas e drapeados. A partir de então, a carreira de Arlindo como carnavalesco estava consolidada. Imagem: ala de baiana da Imperatriz Leopoldinense no desfile de 1983 em O Rei da Costa do Marfim visita Chica da Silva em Diamantina. A dupla Pamplona e Arlindo foi retomada e criou mais 7 desfiles no Salgueiro, aglutinando novos talentos na confecção, como Joãozinho 30, Maria Augusta Rodrigues, Lícia Lacerda e Rosa Magalhães. Destacam-se os campeonatos de 1965, História do Carnaval Carioca, baseado em livro de Eneida de Moraes, e de 1971, Festa para um Rei Negro, sobre a visita do rei do Congo a Pernambuco de Nassau no século XVII. Mas o desfile de 1969, com o enredo Bahia de Todos os Deuses, merece destaque pela diversidade de representações visuais ligadas ao imaginário barroco baiano, com seus mercadores e azulejos, antecedidas por mais uma surpreendente criação de Arlindo, uma impactante alegoria em homenagem a Iemanjá, personificada numa sereia emoldurada por espelhinhos, refletindo a luz do sol à sua volta, que passou sob aplausos da plateia. Em 1973, afastado das escolas de samba, Arlindo realizou a ornamentação da Avenida Presidente Vargas em seu último ano como passarela dos desfiles e criou a famosa decoração da Candelária, representando um impactante pavão geometrizado com sua imensa cauda rebrilhante de cacos de espelhos. Logo no ano seguinte, entretanto, Arlindo retornou como carnavalesco da Mocidade Independente de Padre Miguel. Diferentemente do seu tempo no Salgueiro, onde trabalhara sem remuneração, o artista deixava de lado a postura voluntária e assumia uma conduta profissional, ajudando a criar, perante a imprensa e o público, a imagem do carnavalesco todo-poderoso que perdura até os tempos atuais. Arlindo foi o único responsável pelo desempenho visual de todos os desfiles projetados por ele a partir de 1974, cuidando de todas as etapas do processo, desde a proposição, redação e desenvolvimento do enredo, até a criação de figurinos e alegorias, a inclusão de coreografias e fiscalização das alas na avenida. Era comum ver o carnavalesco na concentração, copo de uísque na mão, verificando alas e alegorias e retirando do desfile o que e quem não estivesse de acordo com o previsto. Em seu primeiro carnaval para a Mocidade, um incêndio que destruiu as fantasias da escola há poucas semanas do carnaval deu oportunidade para que Arlindo demonstrasse sua capacidade criativa, produzindo em tempo recorde roupas com estamparias em silkscreen de forte impacto visual, técnica desenvolvida por ele em 1964 no Salgueiro. Apesar do resultado visualmente espetacular que colocou a escola entre as favoritas, a Mocidade amargou um 5º lugar com uma injusta nota 4, justamente em fantasia. Após 3 criações de grande impacto, o trabalho de Arlindo em Padre Miguel recebeu finalmente o reconhecimento tão merecido e, em 1979,
a escola conquistou seu primeiro campeonato com o enredo O Descobrimento do Brasil. Sabiamente, o carnavalesco transpunha para a avenida a sua concepção para um espetáculo homônimo, baseado nas suítes de Villa-Lobos que ele criara e dirigira no Teatro Municipal. O desfile apresentava uma concepção visual ousada, privilegiando em sua quase totalidade o branco e os tons de marfim e verde claro, com alas e alegorias representando a partida, a navegação, a Índia imaginária e o mar com seus monstros e perigos. Os tons mais exuberantes de verde, com toques de amarelos, laranjas e vermelhos, foram reservados para a última alegoria. A paleta de cores unificava a escola, que se transformava numa grande obra de arte e fazia com que a plateia pudesse perceber visualmente o impacto da chegada dos navegadores nas míticas florestas das terras brasileiras. Imagens: croquis em cores de branco e vermelho de figurinos do Acadêmico do Salgueiro para o desfile de 1963, com o enredo Chica da Silva. Outro croquis dos mesmos figurinos para Chica da Silva, enredo do desfile de 1963 da Acadêmicos do Salgueiro. Em preto, vermelho e branco, mais um croquis do figurino utilizado por Isabel Valença, primeiro destaque da Acadêmicos do Salgueiro no desfile de 1963 em Chica da Silva. Foto em preto e branco da Mocidade Independente de Padre Miguel no desfile de 1979, cujo enredo foi o descobrimento do Brasil. Apesar de ter anunciado seu afastamento do carnaval, o artista acabou sendo seduzido pelo chamado da Imperatriz Leopoldinense. Diferentemente do que aconteceria na Mocidade, entretanto, a vitória veio já na sua estreia na agremiação em 1980. Resultado consagrador para a escola, que conquistou seu primeiro título com o enredo O que é que a Bahia tem, e para o carnavalesco, que se tornava bicampeão do carnaval. Perfeccionista, Arlindo desenvolveu uma nova forma de criar as fantasias, substituindo os antigos figurinos desenhados em papel por protótipos, facilitando sua reprodução pelas alas e impondo uma unidade estética inédita ao conjunto visual. Além disso, mais uma vez, a genialidade de Arlindo se manifestou na solução encontrada para narrar setores do enredo. Enormes esculturas de baianas com variados tabuleiros na cabeça que giravam sobre tripés. E pelo final apoteótico, com grupos vestidos de sares coloridos representando os afoxés de Salvador, contrastando de forma impactante com o branco das rendas e os dourados barrocos do conjunto do desfile. Ainda que consagrador, o resultado levantou uma questão, já que a Portela e a Beija-Flor haviam conquistado o primeiro lugar junto com a Imperatriz, aumentando a pressão da disputa no ano seguinte, transformada numa espécie de tirateima. Para a glória da escola e de seu carnavalesco, público e jurados consagraram a Imperatriz como a grande campeã de 1981. O enredo sobre Lamartine Babo foi marcado visualmente pela reunião de humor, luxo e originalidade, com destaque para o trenzinho colorido que apitava e soltava bolas de gás. E por mais um impactante final, dessa feita com alas representando os times de futebol cariocas e seus pavilhões, precedidas de grandes bandeiras vermelhas do América Futebol Clube, time do homenageado. Imagens: foto em preto e branco. Acadêmicos do Salgueiro no desfile de 1964 com o enredo Chico Rei. Isabel Valença com a fantasia Rainha Rita de Vila Rica. Com esse traje, Isabel se tornou a primeira integrante de uma escola de samba a ganhar o concurso de fantasia do baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Croquis em vermelho e branco do figurino de carregadores de liteira do Acadêmicos de Salgueiro para o desfile de 1963 com o enredo Chica da Silva. Croquis colorido com predominância da cor verde do figurino de destaque representando o Oxumaré, Mocidade Independente de Padre Miguel, 1976. Enredo Mãe Menininha do Gantuá.
croquis colorido para o desfile de 1984 do Acadêmicos do Salgueiro, em Esquindô, Esquindô. Foto em preto e branco. Mocidade Independente de Padre Miguel no desfile de 1976 com um enredo Mãe Menininha do Gantoá. No ano seguinte, Arlindo apresentou uma das mais famosas alegorias da história do carnaval, o carro de abertura do enredo Onde Canta o Sabiá. A alegoria surpreendeu ao representar, com manequins, um sarau onde Gonçalves Dias declamava seu poema que inspirou o desfile. O surpreendente realismo, a riqueza de detalhes das roupas e do cenário e a ousadia narrativa impactaram o público e a crítica. O conjunto visual da Imperatriz foi saudado por Pamplona, na televisão, como obra de arte digna de um grande museu e seu carnavalesco como um dos maiores artistas brasileiros. Alair Gomes, fotógrafo e crítico de arte, descreveu o desfile como de beleza muitas vezes quase inacreditável e indagou: que sentimento outro que o do triunfo há de portar quem desfila sob os azuis e verdes milagrosamente belos de tantas vestes que Arlindo criou? O Globo, página 18, 28 de fevereiro de 1982. Apesar disso, a escola acabaria perdendo o campeonato por trazer figuras vivas sobre algumas de suas alegorias, o que descumpria uma regra imposta somente naquele ano. Após seu afastamento da escola em 1983 e um retorno ao Salgueiro em 1984, no qual apresentou outra alegoria impressionante representando uma favela realista feita de caixotes e telhados de zinco, Arlindo realizou seu último carnaval na Imperatriz em 1987, em homenagem à cantora Dalva de Oliveira. Apesar de fisicamente depauperado, o artista criou uma obra marcante e mais uma vez inovadora ao narrar a vida da cantora em quadros que contavam cada momento importante de sua trajetória, do nascimento ao adeus final. Segundo declaração do próprio carnavalesco, a ousada narrativa foi desenvolvida como uma espécie de história em quadrinhos tridimensional. Abrindo o desfile, um pequeno berço guardado por anjos representava o nascimento da artista. Ao final, a ala das baianas aludia ao último grande sucesso musical de Dalva, com roupas e bandeiras brancas translúcidas. A visão evanescente das bandeiras flutuando à frente da última alegoria traduz uma espécie de referência nostálgica ao apoteótico e feérico final do desfile em homenagem a Lamartine, um dos momentos de maior consagração da carreira de Arlindo. A exaltação de alegria e vitalidade sanguínea presentes nos pavilhões vermelhos do Carnaval de 1981 contrapunham-se à nostalgia espiritual das bandeiras esmaecidas de 1987. Fiel a seu jeito tímido e reservado, Arlindo se despedia da vida por meio de sua expressão mais sensível, a arte carnavalesca. Sua revolução suave mudaria para sempre a estética das escolas de samba, abrindo caminho para toda uma geração de carnavalescos e para a afirmação do que hoje reconhecemos como arte do carnaval. Entre outras homenagens, está perpetuado no nome da rua de principal acesso à cidade do samba, local da criação do maior espetáculo da terra, onde o fazer artístico e o gênio inventivo de Arlindo são eternas referência e inspiração. Imagem. Fotografia colorida. Imperatriz Leopoldinense no desfile de 1981, cujo enredo foi O Teu Cabelo Não Nega, Só Dá Lalá. Foto em preto e branco. Imperatriz Leopoldinense no desfile de 1987, apresentando Estrela d'Alva, em homenagem a Dalva de Oliveira. Foto colorida. Imperatriz Leopoldinense no desfile de 1987, em Estrela d'Alva. Também foto em cor. Uma das alas de baiana da Imperatriz Leopoldinense no desfile de 1980, no enredo O que a Bahia tem? Foto de página inteira em cor.
Alegoria representando o Trem da Alegria no desfile da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval de 1981. Em O Teu Cabelo Não Nega, Só Dá Lalá, uma grande homenagem a Lamartine Babo. Croquis em preto e branco para o desfile de 1979 da Mocidade Independente de Padre Miguel, no enredo O Descobrimento do Brasil. Outro croquis para o desfile de 1982 da Imperatriz Leopoldinense em Onde Canta o Sabiá. Em página inteira, foto colorida, escultura caricata de Lamartine Babo, bem-humorada referência ao trio de osso. Imperatriz Leopoldinense no desfile do Carnaval de 1981, no enredo O Teu Cabelo Não Nega, Só Dá Lalá.